warn him and it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Staying till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Staying till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Now we will go back home today, eh? Until the very last hour. We still got few more days to slay, eh?
it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Cadê nós lá? Fala aí, gente. Boa noite, vamos chegando. Boa noite, agudos. Boa noite, amigos, conhecidos, curiosos, né, seguidores aí. Boa noite a todos vocês. Né, vamos começar aqui a nossa noite. Nossa primeira live aí, pra gente falar um pouquinho de política, né? É claro, né, que é o que tá acontecendo aí na nossa cidade, na verdade. Estamos em momento político, né? Estamos aí logo vendo quem vai ser os nossos representantes na Câmara Municipal e também na Prefeitura, não é verdade? Então a gente tá abrindo agora, né, pra vocês a nossa primeira live, né? Os amigos aqui há tanto tempo, né, não, Gordinho? Vixe, né? muitos anos. Doni Franklin e Doni. Né, a gente vai estar falando com vocês aí, pelo menos aí durante 1 hora hoje, e depois, né, se Deus quiser, em outros momentos, né,
provavelmente na semana que vem aí. Cada live vai ter um tema diferente. A gente vai querer trazer também propostas aí de candidatos, não é verdade? Sem vínculo político. Que é isso que a gente colocou. Isso é o que mais nos deixa em paz. Que a gente colocou, que a gente colocou aí na nossa imagem de divulgação. Nós não temos vínculo político com ninguém, com o prefeito, com o vereador. Vocês nunca vão ver adesivo de vereador ou de prefeito no nosso carro, ou bandeira, né, na frente da nossa casa, porque a gente quer fazer um trabalho totalmente diferente. Algo que nunca aconteceu aqui em Agudos, e a gente quer levar mesmo essa discussão para todos os moradores aí, até onde a gente conseguir, tá bom? Para começar a nossa live, mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aí. Eu acho que tem a Nádia ali, tem o João, Thiago Silva, José Ricardo, Adriano. É claro que a gente sabe que talvez durante a live vai entrar alguns amigos aí, e a gente não vai acabar lembrando aí de falar, e a gente sabe que talvez o pessoal vai querer jogar algum comentário também, e a gente sabe que talvez pode entrar até alguns hackers, né, alguns fake, na verdade, querer também colocar alguma coisa desses que nós gostamos, hein? Mas e os curiosos também, quem for curioso que quiser participar da live, fica à vontade que a gente tá aqui, viu, pessoal? Pode ficar à vontade, chega aí com a gente. Então é esse o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, começando aí pontualmente, então aí às 20 horas, vamos nos apresentar primeiro, né, não, Gordinho? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Doni, sou professor de Educação Física, sou formado em Educação Física desde 2006, em licenciatura em Educação Física. Depois, em 2013, eu fiz bacharel também em Educação Física, tá bom? Então, sou licenciado e bacharel em Educação Física. Fiz uns outros cursos aí voltado à Educação Física, curso de Atividade Física, curso para trabalhar com criança, diversos outros cursos aí que não vêm ao caso, Já trabalhei no comércio da cidade de Agudos aí por 5 anos, Para quem não sabe, trabalhei no Magazine Luiza, por 5 anos. Trabalhei também na empresa da Duratex, por 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Isso foram alguns trabalhos aí que eu fiz, durante a minha carreira. Então, atualmente, eu ainda sou professor de Educação Física, trabalho na Prefeitura Municipal de Agudos, trabalho também no Colégio FAAG, também trabalho lá no Farid Fayad, tenho 2 salas lá no Farid Fayad, na escola estadual. Tem um trabalho também com alunos lá em Acanga, com atletismo, e alguns trabalhos aí como personal trainer, e a gente de vez em quando a gente brinca com alguns outros trabalhos aí com o meu amigo Homem-Aranha também. Às vezes a gente faz algum tipo de coisa, Então, para me apresentar para vocês, então eu sou o Doni, então sou tudo isso que eu passei para vocês aí, mas basicamente eu sou o professor Doni, tá bom? Beleza? Com vocês, meu amigo Gordinho. É isso aí. Fala, pessoal, beleza? Me chamo Franklin, tenho hoje 25 anos, residente aqui da cidade de Agudos durante esses 25 anos meu. Tanto eu quanto meus familiares, a gente tem raiz agudense, então a gente reside e mora aqui mesmo, tá? Hoje eu trabalho na Vivo do Calçadão em Bauru, porém eu faço Educação Física, que é licenciatura, já estou no 2º ano, indo para o 3º agora. Faço na Unisagrado, a antiga USC, para quem conhece como USC, E agora mudou a nomenclatura, e estamos aí. Vamos falar um pouco sobre política, sobre alguns conceitos que a gente entende, outros que a gente vai discutir, e a gente quer tentar ajudar de alguma forma, tá? É isso aí, e vamos para cima. É isso aí, aproveitando aqui, mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aí, o Felipe Amâncio, Paulo Santos, Então o pessoal que tá entrando na nossa live, mandar um abraço para vocês, uma boa noite, Pedir para que Deus abençoe mesmo a nossa noite, que seja uma noite bem legal, um bate-papo. A gente vai tentar, durante a live, a gente ver os comentários também, pra gente falar com vocês aqui, e a gente vai deixar aberto, para quem mandar alguma sugestão depois pra gente. Depois no final a gente pode até deixar no link da descrição, nosso contato do WhatsApp, também, isso. O próprio contato sem do crise Facebook. Nenhuma. A gente deixa pra vocês para mandar crítica, sugestão, que é o que a gente mais quer isso. E agora a gente vai dizer para vocês o porquê, nós tivemos essa ideia, para poder fazer essa live, jogar essa discussão aí no Facebook, jogar essa discussão aí nas redes sociais, para a população e entre nós aqui mesmo, esse bate-papo, O porquê, que a gente começou isso. Falar a verdade, faz mais de 6 meses, Frank? Já faz um bom tempo. Faz mais de 6 meses. Hein? Faz mais de 6 meses. Nós já
recebemos alguns convites, né, para poder ajudar algum candidato ou não. Isso já aconteceu em vários anos, né, com a gente. Há 4 anos atrás eu também decidi sair candidato a vereador, na verdade. Isso. E o Franklin era o meu braço direito, braço esquerdo, motorista do meu Uninho, que abria a porta sozinho. Uno Fire One X. Isso, eu acho que esse tempo, desses 4 anos, de 2016 para cá, fez com que a gente refletisse bastante um pouquinho mais sobre política. A gente sabe que as pessoas, né, muitas vezes não gostam de envolver com política. Ah, não quero saber de política, não quero falar sobre isso, tal, não sei o que, não quero candidato na minha porta, tal. Né? A gente sabe disso, né? Mas a gente também sabe que nós dependemos da política. A gente precisa usar a nossa função de cidadão, ir lá na urna e ter que votar em alguém. Não adianta a gente achar que a gente é totalmente passivo, vou justificar, vou votar em qualquer um lá e tanto faz. Eu não trabalho em setor público mesmo, então não dependo, né, da política. A gente não pode pensar dessa maneira. Então foi por isso que a gente começou a refletir, falar, a gente não pode, a gente tem que ser um pouquinho mais participativo, na verdade. Porque não adianta eu achar que eu trabalho, sei lá, não trabalho nem em Agudos, trabalho numa empresa privada lá em Jaú, por exemplo. Mas eu resido aqui, né, os meus pais, a minha filha, né, os meus amigos são daqui, na verdade. Então a gente precisa realmente participar, mesmo que seja, né, de uma maneira simples, né, minimamente ali, mas a gente precisa participar. A gente precisa tirar alguns momentos da nossa vida, né, do nosso dia a dia e discutir um pouquinho mais, principalmente agora, né, que é momento, né, de eleição mesmo, não é verdade? Então a gente precisa fazer isso. Então, por que a gente decidiu? Porque a gente começou a ver a política de uma maneira totalmente diferente. A gente vê, que nem agora, a gente vê aí mais de 200 candidatos, todo mundo pleiteando aí para ser, para ser o nosso vereador, para ser o nosso representante lá, mas a gente não adianta a gente ficar esperando, né, os 200 candidatos chegar na porta da nossa casa, né, e falar pra gente as suas propostas, né? A gente vê alguns candidatos aí que estão usando bastante as redes sociais e discutindo e passando suas propostas, coloca em imagem, faz vídeo, faz live também, mas não consegue atingir toda a população. Então a gente acha que com o nosso bate-papo aqui a gente pode levar, né, um pouquinho da nossa ideia, né, porque a gente sabe que eu como professor e o Franklin como futuro professor, a gente sabe que a gente influencia muitas pessoas, né, a gente sabe que a gente é formador de opinião, né, então querendo ou não, algumas pessoas podem seguir o que a gente pensa, né, para decidir também junto com a gente, porque não adianta a gente falar assim, nossa, tem um candidato X que mora aqui no meu bairro, que tal, né, mas a gente tem que refletir mesmo, poxa, mas que partido que ele tá? Né, mas será que realmente ele tem chance? Poxa, ele parece ser um cara muito gente boa, né, verdade? Atende a população aqui, ajuda né, muito a comunidade, tudo, mas será que realmente ele tem chance? Vai adiantar eu dar o meu voto, o Franklin dar o dele, a gente juntar ali, deu, sei lá, 50, 100 votos para ele, mas a gente sabe que ele não teria chance, né, de vencer, porque a gente sabe que tem tudo, a soma do partido, né, porque agora não tem mais aquelas coligações, né, mas tem a coligação dentro do partido, tem o MDB, o PSL, o PT, nem sei se tem PT aqui em Agudos, não sei se tem algum corajoso, né? Mas tem lá o partido, então tem a coligação dentro do partido lá, na verdade, né? Que eu e o Franklin, lá, nosso partido é o partido do handball, por exemplo. Então tá eu, o Franklin, mais 100 pessoas ali, a gente sabe que o voto dele pode contar para mim naquele coeficiente, na soma total, na verdade. Então a gente sabe disso, né? Então é essa discussão que a gente quer levar para a população. Não adianta a gente votar simplesmente naquela pessoa que é boazinha, que é meu amigo, né, tal. Então esse realmente é o nosso porquê, né, Franklin? Isso aí é algo que, na verdade, as pessoas, de tanto massacre que a gente tá vendo sobre a nossa política, tanta corrupção, tantas coisas erradas, a gente acaba se abstendo de dar qualquer opinião e de querer falar sobre um pouco de política. A gente aqui não é nenhum historiador de política, a gente não é nenhum especialista sobre política. A nossa ideia é simplesmente tentar conduzir de alguma forma para que as pessoas, sem vínculo político nenhum, elas entendam que o voto delas tem o poder de transformação de outras vidas, que vai fazer com que isso alcance toda a nossa cidade. E aí não é só para mim, Franklin, não é só para o Doni, não é só para o meu amigo, não é só para o meu vizinho, que é aquela pessoa que é um pré-candidato, que eu hoje voto para ele para tentar ajudar, mas eu tô pensando num todo, tá? Até eu fiquei buscando sobre definição de política, e é uma definição bem básica, isso que eu carrego comigo sobre meu pouco entendimento sobre política. Se você colocar aí
aí, ó, política, significado no Google, vai aparecer assim, ó, substantivo feminino, arte ou ciência de governar, e o segundo, arte ou ciência de organização, direção ou administração de nações, estados, ciência de política. Sabe quando acontece a política? A política, ela acontece dentro de uma casa que tem lá um pai, uma mãe e filhos, ou apenas só uma mãe e filhos, ou um pai e filhos. Por quê? Porque ali dentro vai existir um governo daquele pai sobre as demais pessoas. Isso é política. E o pai, ele exerce a política dentro daquela casa e ele governa sobre eles. Então, o que a gente quer que vocês entendam, né, para algumas pessoas? Que as pessoas entendam que quando eu voto sobre a política, eu estou votando para que lá tenha um representante de governo. E que aonde a minha mão não vai alcançar, a mão dele alcança para que possa nos atender. E assim ele faça dessa política algo que alcance pessoas, que mude vida, que entregue remédio, que tenha veículos para poder se locomover, que tenha diversas coisas. E a gente sabe que dentro da nossa cidade, é uma cidade até consideravelmente com muitos candidatos, porque pelo que a gente estava contando dá cerca de uns 270, 275. Isso. Então, assim, é muito candidato que a gente acredita que também tem pessoas ali que nem precisariam estar. Tá? Desculpe até a nossa sinceridade, né? E acho que até estou fugindo um pouco do nosso porquê, mas eu acho que isso é importante ele já ficar frisado. Que a gente, quanto eleitores, a gente tem que votar sim, exercer o nosso voto sim, e parar com esse negócio de voto comprado, não é porque o cara te deu um gás, não é porque o cara pagou tua conta de luz, que ele é uma boa pessoa, não é porque ele te deu uma cesta básica que ele é uma boa pessoa, e não é porque ele falou assim para você que através do seu título, que saiu comprovante, ele vai saber se você votou nele ou não. Isso é mentira, não existe. Senão, o voto ele não seria secreto, o voto ele seria de uma forma vista. Então, assim, gente, vamos abrir a cabeça, vamos usar a nossa cabeça para poder votar certo. E isso é algo que a gente pede, para que as pessoas sejam conduzidas a não errar. O errar, ele acaba acontecendo e a gente entende. É passível, é normal, isso só pode acontecer, tá? Mas desde que a gente pense e a gente repense e a gente escolha a melhor saída para que aquilo aconteça. Então eu acredito que esse é um dos nossos porquês da gente estar iniciando esse trabalho aí com as lives. Beleza, pessoal? Então, eu vendo os comentários ali, eu acho que a Nádia, se eu não me engano, ela colocou ali, logo que a gente estava falando, né, que a gente acha que a gente não deve participar de política, não gosta de política, tal, que ela mesma comentou, é por isso que o Brasil tá dessa maneira, né? Os corruptos acabam dominando tudo, então o pessoal tá ali, então tanto faz, só em época de eleição que eu vou lembrar de alguém para me votar, vou esperar ali, talvez algum candidato vir aqui me oferecer alguma coisa, e querendo ou não, né, a corrupção, ela começa, não é lá com o candidato lá, na verdade, não é lá com o vereador, o prefeito, o presidente, o governador, não, ela começa conosco, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, na verdade. Então a gente pega, só vou ajudar tal candidato ali se ele me ajudar, que não sei o que, e assim por diante. Então começa a corrupção aí, na verdade. A gente tava falando isso dentro da gincana nossa do colégio lá, né? Dos próprios alunos lá, pros alunos se incentivar a querer participar da gincana, e não precisava de prêmio para eles participar de uma ação social ou alguma coisa, não, que eles participassem daquilo lá, porque aquilo lá é importante, aquilo lá é legal. Então a mesma coisa a gente deve participar dela, né, minimamente, né, possível, do jeito que a gente conseguir, mas a gente saber em quem realmente a gente vai querer votar, na verdade. Acho que o Cirilo colocou ali pra gente ali também na tela. Desculpe de vez em quando eu tô olhando ali, gente, porque a gente tem uma tela aqui pra ficar o Face ali, é claro que ele tem um delay ainda, né, demora um pouquinho mais ali. E acho que o Cirilo colocou alguma coisa ali, falando, né, poxa, não adianta eu falar, vou votar no meu pastor ali, né, da igreja, o diácono da minha igreja, o padre, sei lá, alguém que tem um comando lá, né, dentro da parte religiosa lá que a gente segue, e aí eu vou votar para ele. Não é dessa maneira, gente. A gente precisa realmente pensar muito bem em quem é que vai votar. E outra, como o Franklin falou, mais de 270 candidatos, né, meu? A gente sabe que, né, de 270 é só 13, não é verdade? Então, né, muitos candidatos ali, né, a gente sabe, né, que estão ali dentro do partido ali, porque precisou do número X de mulheres,
né? Precisou de um número X de participantes ali, né? Para dar o global ali. Ou outros candidatos que talvez acham que vão ter um potencial de ganhar e tá aí, mesmo, né? Financeiramente falando assim, bem fraquinho e tal, não sei o que, mas tá divulgando, tá correndo atrás, mas a gente sabe que ele ainda não tem condições, porque o partido dele é muito forte, porque já tem, né, uns candidatos ali que o partido já vai direcionar meio que para eles, assim. Isso a gente sabe, gente. Então a gente precisa realmente refletir sobre isso, tá bom? Fran Matos também entrando ali, mandou um abraço. Pedro Henrique, lembra do Degrau? Degrau tá ali com a gente. O Joster, acho que a gente já mandou boa noite pro Joster, né? Parceiro aí, amigo nosso também. Aí, então, você falou um ponto aí muito importante, né, sobre essa questão de a gente confundir a afinidade com o voto. Gente, a única coisa que a gente quer e pede, pelo amor de Deus, usa a cabeça, cara. Na hora que vocês forem analisar o candidato, usa o seu pensamento para você poder escolher uma pessoa que seja correta e que possa te atender dentro daquilo que você acredita, entendeu? No final da live, a gente vai passar aí um site que é para vocês darem uma olhada, e através dessa olhada vocês vão ver os seus candidatos, vai ver lá, se você clicar nele, vai aparecer informações sobre ele, analisa. Cara, o mínimo que ele vai ter que ter, o mínimo, é o ensino médio completo, tá? Isso é o mínimo. Por que tem que ser o mínimo? Porque ele vai precisar escrever, ele vai precisar ler, ele vai precisar saber sobre número, ele vai precisar conferir muitas coisas. Então, se não tiver o estudo básico, mínimo, não tem como isso acontecer. Gente, não é porque a pessoa anda de ônibus junto com você, não é porque a pessoa é do seu bairro, não é porque a pessoa faz qualquer coisa. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Usa a cabeça, escolha pessoas que sejam 13 pessoas que possam usar o seu entendimento, o seu estudo, para poder trazer algo de melhoria para a cidade, para poder trazer algo de bom, porque senão vai ser uma pessoa que você só vê. Nesse ano a gente tem eleição no dia 15 de novembro, então você só vai ver a pessoa no dia 15 desse ano, e daqui 4 anos, por exemplo, no dia 15 de 4 anos também, entendeu? Você só vai ver a pessoa ficar brigando numa Câmara Municipal, gastando tempo de coisas que não era para se gastar tempo, era para se resolver. Então é mais fácil vocês escolherem pessoas que vão entrar lá e não vai ficar gritando, esbravejando, porque isso não resolve nada. E aí a gente teve um episódio que foi bem difícil na nossa cidade, esbravejavam, faziam um monte de coisa, e hoje a gente se tornou uma vergonha nacional por conta de uma situação que apareceu. Então a única coisa que a gente pede, que a gente use a nossa cabeça para poder escolher pessoas que estejam no mínimo enquadradas ali para a gente poder votar. Beleza? Consciência. Aproveitando já o que você já falou, né, de consciência, né, a diretora da FAAG entrou ali, ela colocou 2 textos, eu já tô vendo um ali, porque o outro já passou bem rápido, já teve outros comentários, ela já colocou ali, ó, né, o voto é algo muito sério, né, e por esse motivo é preciso conhecer o histórico do seu candidato. Então, né, só aquela frase ali, né, já disse tudo, na verdade, né, como o Franklin falou, né, no próprio site que a gente vai mostrar para vocês, dá pra gente ver todos os candidatos tudo. Dá pra ver a ficha técnica, que é o mínimo que o TSE, né, deixa pra gente lá. Então, se você não conhece o candidato, né, nesse site você vai ter como conhecer pelo menos o básico, não é verdade? Desculpa te cortar. Até para mim, eu, Franklin, entendo que o TSE ou qualquer outro órgão que seja responsável aí pelas questões políticas devia exigir cláusulas mínimas para o cara querer ser pré-candidato. Uma delas seria o estudo, porque é o que eu já falei, não tem como você querer fazer nada se você não tem o básico do básico para poder exercer. Então vamos partir desse princípio básico. Né? Até tem um outro pensamento também a respeito, mas não quero expor, vai ficar dentro desse parâmetro aí, tá? Então, assim, esse site que a gente vai informar para vocês no final, ele é muito importante. Tem uma ficha técnica bem superficial, mas que já dá para vocês, assim, entenderem. Ah, eu vou votar em fulano X, eu vou usar o Doni como exemplo. Eu vou votar no Doni, mas, cara, quem que é o Doni? O Doni é uma pessoa que não tem o ensino fundamental completo. O Doni é uma pessoa que só tem, assim, é uma pessoa legal, que faz algumas ações sociais, mas não é isso que a política prega, não é isso que a política precisa. A política precisa de pessoas para governar, para conferir, para ajudar a trabalhar em quem seja o prefeito que vai entrar, ou se vai manter, ou que independente, que esteja disponível para poder auxiliar e trazer melhorias para a nossa cidade, buscar recursos, buscar diversas coisas, entendeu? Mais uma vez, usem a cabeça para escolher o candidato. É o que a gente tá falando.
tem que usar mesmo e tem que... eu quero votar no fulano de tal lá, tal. Tem que saber realmente o que ele está propondo, se realmente aquilo lá também é função do vereador, né? Falando de vereador agora. Porque muitas vezes ele propõe lá, eu lembro muito bem quando eu fui fazer a minha campanha, eu precisava saber qual é a função do vereador, né? Isso a gente vai usar como tema numa próxima live, na verdade, já está engatilhado, entendeu? Então, o cara quer ser candidato a vereador, quer ser vereador, ele precisa saber até onde o vereador pode ir, na verdade. Não adianta ele ir lá na praça, lá do bairro e tal, assim, não, eu vou arrumar essa praça aqui, eu vou colocar bebedouro, eu vou colocar uns aparelhos de ginástica. Claro, tal, não é disso que a gente precisa. Não é função do vereador, então vocês precisam saber mesmo, né, qual é a função do vereador. Não adianta, talvez, algum amigo de vocês também, né, tá pedindo para você, vota no fulano ali e tal, eu tô ajudando ele na campanha. Se essa pessoa está trabalhando para um outro candidato, quer dizer que ela está ganhando para isso. E ela já tem outras intenções em cima disso. E isso realmente também não é errado, né? Porque existe mesmo lá dentro do partido, né? Lá pro candidato lá, né? Ele contratar pessoas para poder trabalhar para ele, para ir entregar um santinho, para ir ajudar numa reunião, esse tipo de coisa. Isso existe, entendeu? Mas ele está sendo pago para aquilo. Aquilo lá é uma coisa que se pode realmente fazer, né? Então isso, né? Então não acredite somente no seu amigo que está indo lá, pediu voto pro outro, vota nele lá, porque eu estou trabalhando para ele. Não, reflita, vamos fazer algo diferente esse ano, gente, né? Vamos colocar gente realmente competente dentro da Câmara, né? Colocar prefeito e vice-prefeito lá, porque a gente estava comentando, né, também, né? Vice-prefeito, pode servir de tema também, né? Pra que serve o vice-prefeito? Não, esse aí é o que eu mais fico de cara. Já se perguntaram? Né? Ninguém sabe pra que serve. Só serve pra ser chapa no início e no final, porque na maioria das vezes, no final ele tá brigado com o prefeito, e aí ele entra como oposição e só fica por isso. Gente, a gente precisa saber realmente qual é a função do prefeito. Em uma cidade não muito longe daqui, não vou citar, claro, teve um vice-prefeito que ele era vice-prefeita, né? Era chefe de gabinete, era primeira-dama e era presidente do Fundo Social. Tinha 3 funções. Você sabia onde encontrar o vice-prefeito. Então não adianta o vice-prefeito estar ali ajudando. O Franklin é candidato a prefeito, eu sou o vice. Né, Franklin é prefeito e Doni vice. Então o Doni está ajudando ele, pedindo voto ali e tal, mas depois, né? Quanto o vice-prefeito ganha, né? Qual a função dele? Por que a gente está falando isso para vocês? Porque a gente realmente precisa refletir. Porque quem paga o salário de vereador, dos assessores, do prefeito, do vice-prefeito, dos cargos de confiança, dos secretários, quem paga somos nós, gente. É o dinheiro público, entendeu? Gente, e tudo isso está no portal Transparência. Então acorda. Não é barata. Acorda. Não é barata. Acorda, gente. Então a gente precisa mesmo refletir quanto a isso para saber quem é que vai estar ganhando o nosso salário lá. Dependendo que dá pra saber também. Transparência, hein? Dá pra gente porque mostrar, todo mundo tem acesso, é direito de todo cidadão agudense, tá? A gente tem o site do Portal Transparência, vocês podem pesquisar também por lá, se tem dúvida de alguma pessoa, qual valor que recebe, por que recebe aquilo, tá lá e é acessível de todos nós. Isso, a gente precisa realmente saber isso, que quem paga é nós, gente. Imagine, né? Você é dono da Duratex, por exemplo, e eu trabalho lá, né, para você. Eu recebo X, eu recebo, eu recebo 3 mil reais, eu recebo para exercer tal função. Se dependendo do andar do ano lá, eu não tô mais exercendo aquela função lá. Eu trabalho 8 horas, fico durante 6 horas, eu fico lá dando uma enroladinha, faço um outro tipo de coisa, tal, não sei o quê. O que vai acontecer? Você não vai me mandar embora? Vou te mandar embora. Quem é meu chefe? Ele é meu chefe, né? Então, para vereador, assessor, secretário, prefeito, não tem isso, não é verdade? Mas o chefe somos nós. Mas é nós que colocamos ele lá. Se nós colocamos, nós conseguimos tirar. Nós já tiramos prefeito, presidente, já tiramos até presidente, não é verdade? Então, mas para que isso não aconteça, gente, a nossa ideia dessa live, desse bate-papo é isso. Fazer com que a galera reflita um pouquinho mais, não jogue o voto fora, né? Vote que realmente vocês veem que realmente tem condições de entrar, né, e fazer alguma coisa. Não adianta o cara passar 4 anos, 8 anos, né, e depois ele não querer mais entrar na política e agradecer a toda a população, beleza. Mas
você votou para ele. Aí você olha para trás e fala, não, eu votei para aquele candidato ali. O que ele fez? O que ficou depois dos 4 anos dele ali, né, tal? A gente precisa refletir um pouquinho mais disso aí, né, entendeu? Então, vai ter outras lives que a gente vai falar sobre reeleição, outro tipo de coisa, tá bom? O porquê das nossas lives, aí deixamos bem explicado pra vocês, tá bom? Beleza? A gente vai ler depois todos os comentários, viu, gente? Quando a gente tiver off aqui, ver o que a gente pode utilizar pra poder falar em outras lives. Se eles não quiser que a gente cite o nome também, pode mandar no privado, tá bom? Uma coisa muito importante pros candidatos. Você que tem sua proposta montada, a gente se propôs a fazer uma propaganda gratuita para você. Sim, isso. No sentido do seguinte, análise de proposta. Até porque, como eleitores, temos esse direito. Isso é o primeiro ponto. Segundo, abrir o olho das demais pessoas. Isso é o segundo ponto e de muita importância. Então você que é pré-candidato, que já tem algumas de suas ideias formadas, envia pra gente, tá? Que aí a gente vai começar a discutir. Beleza? Vamos lá, Doni? Isso aí a gente deixa bem claro para vocês. É claro que na live agora já entrou 18 pessoas, entrou 20, entrou 22, tem 2 aqui, mas vai ficar gravado lá, né? Então o pessoal, né, que quiser repassar depois a live, né, para outras pessoas, repassem, que é o que a gente acha de legal para atender o maior número de pessoas. É claro que muita gente talvez ache, talvez algum candidato talvez não goste do que a gente fala, mesmo a gente não vai citar nome, talvez de alguma coisa. Para esse candidato só tem uma coisa, um abraço, amigo. E a gente sabe de pessoas aí que, por exemplo, posta alguma coisa no Facebook lá, sei lá, eu sou o candidato Doni. Minha proposta é que eu tenha um aeroporto em Agudos, por exemplo. Aí vai lá o Franklin e comenta lá, sei lá, eu não acho interessante ter um aeroporto em Agudos. Pra que vai gastar dinheiro com isso, sendo que a cidade é pequena e tem aeroporto em Bauru? O que eu faço? Vou lá e indivíduo e ainda bloqueio ele para ele nunca mais comentar. Isso. Antes da gente começar a nossa live, teve gente que mandou mensagem para mim antes, Doni, mas se a gente comentar alguma coisa que vocês não gostam, elas vão bloquear a gente mesmo também? A gente só vai apagar alguma coisa se alguém escrever alguma coisa, né, defamando alguém, colocar o nome de outro, falar algum palavrão, imagem, né, alguma coisa assim que a gente vai apagar, mas não vamos bloquear ninguém, gente, né? A gente não vai fazer isso. A gente quer esse contato, né, mesmo, até porque eu não sou candidato, Doni não é candidato, a gente não tem vínculo político, eu trabalho em Bauru, nem aqui em Agudos não trabalho no comércio daqui, não depende de nada disso. O Doni é professor concursado, também não depende disso. Então, assim, tamo aí aberto, beleza? Mandar um abraço pro Alex ali, o Alex Mata também sempre comenta coisas políticas lá, né, que tá falando aí da nossa cidade, ninguém faz, né, a gente vai guardar esses comentários, vamos comentar depois. A Lúcia ali já me falou um negócio ali já, não adianta o pessoal mandar a proposta pra nós, simplesmente, nossa, uma proposta super bonita, né? Nossa, tem uma proposta de instalar um bicicletário aqui. A dela ali foi importante. Então, um negócio de bicicleta, que nem tem aqueles do Itaú, né? Vai ter um ponto de bicicleta, o pessoal pedalar, tal, não sei o que, mas como eu vou fazer isso? Não se colocou. Não adianta. Você vai fazer para cumprir o seu plano de governo? Tem que acompanhar o como vai fazer isso aí. Manda o plano de governo pra gente, aí a gente vai analisar. Mas torce para não ter nada de errado, amigo, de verdade. Plano de governo, né? Já deixo claro também, principalmente para quem for candidato a prefeito e se tiver coragem, quiser mandar pra gente, né? Isso. A gente vai falar o plano de governo aqui e a gente quer a ideia de como vai fazer aquilo lá. Principalmente, assim, a gente vai discutir, vai falar sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, a gente vai falar sobre muitas coisas até onde a gente conhece. Isso. Mas assim, se for falar alguma coisa de esporte e educação, me desculpe, vai ter que ser muito bem trabalhado mesmo, porque é a área que a gente, entende, atua, não é verdade? Bem dizer, né? Mandar um abraço pra mãe ali, ó. Aí, ó, minha mãe Maria de Fátima. Gente, nosso porquê tá aí. Outro tópico de hoje é respeito. A gente até comentou ali sobre comentários, mas por que a gente colocou esse tópico do respeito? Porque a gente viu, né, antes até de começar as eleições, mesmo em si, começou os pré-candidatos. Sou pré-candidato. 500 pré-candidatos. Muito burburinho e até agora... Pré-candidato. Parecia já pré-campanha. Né, eu acho engraçado, né? A pessoa fala assim, sou pré-candidato. Meu, você é pré-candidato? Já é candidato, gente. Eu vou colocar lá, Doni, pré-candidato. E depois eu vou sair, eu não vou mais ser candidato. Isso aí queima a imagem da pessoa. Gente, isso não existe. Não existe, gente. Ou é candidato ou não é. Isso é opinião nossa. Já começando a contar opinião nossa. Mandar um abraço aí pra Dona Eliane, minha eterna professora também de ciências, maravilhosa. Professora também. Dona Madalena também, ex-vizinha aqui. Então, pessoal, não adianta. E por que a gente tá falando sobre respeito? Porque tinha muita gente que colocava lá, sou pré-candidato. E aí, o pessoal que não
que não gostava da pessoa, tal, não sei o quê, aí criava fake, ou quando não queria Pelo criar amor fake de mesmo, Deus, isso comentava lá. Nossa, o que mais teve nesses últimos Você sabe o que é o meses, problema? eu acho que é Que a fake gente- mesmo, né? Querendo Não, esse denegrir as negócio pessoas. de fake Para. é inacreditável. Porque assim, ó, até que ponto você quer ser pra falar se você não tem nem coragem de falar? É a mesma coisa, a gente chegar aqui, fazer essa live mascarado. É, e Que muda valor a voz, vai ter? Muda a muda a voz. voz, faz Que valor mascarado. vai ter? Nenhum. Não vai ter valor nenhum, gente. A gente, como pessoas que têm direito de voto, a gente tem o direito de falar, a gente tem o direito de questionar, a gente tem que querer saber o porquê daquilo que tá acontecendo. Não existe. E outra coisa muito importante, não pense você, eu votei por 32, eu votei por 29, eu votei por 2. Gente, depois que a eleição se finda, o candidato Doni foi eleito, o Doni, ele é o cara que tem que trabalhar para os 40 mil agudenses, para os 38 mil agudenses que seja. Então não existe isso. Eu votei pro X e o X ele trabalha só para mim porque eu votei para ele. Não, esse cara, se ele for eleito, ele trabalha por toda a população. Ele não trabalha só para os 500, 600, 700, 15 mil pessoas que votou para ele. Isso aí não existe. Então, o porquê que a gente fala sobre esse respeito? Porque muita gente civil que se levanta a bandeira e se defende muito essa bandeira política. Eu votei para X candidato, tô com ele até o fim e não quero saber. Todos os outros que vêm contra, vou dar pancada, tá errado, isso aqui. Não, cara. Se o seu candidato for eleito a partir de hoje, ele tem que trabalhar para toda a população. E aí, depois dos 4 anos, aí ele tentando uma reeleição, que aí eu já não acho justo, eu já até tô me adiantando. De um outro tema. Isso, de um outro tema para uma outra live, que eu não acho certo nem um pouco. Esse cara, ele tem que governar para todas as pessoas. Simplesmente. E ponto. Governe para as pessoas. Foi um exemplo que eu dei numa live do handball, né, que a gente fez, comemorando aí o nosso aniversário, né, dos nossos candidatos de ano. O seguinte, eu falei assim, e até dei um exemplo por ser cristão, viver a vida inteira dentro da igreja, eu sempre tive isso comigo. Que pastor, para ele ter aquela quantidade de ovelhas, né, que são as pessoas, os seus seguidores, ele tem que ter o cheiro das ovelhas. Porque não adianta ele querer falar das pessoas, ele querer ter as pessoas, se nem um pouco delas ele tem. Então você que é candidato, não adianta, cara, você chegar na época de eleição e falar que você fez, o que você deixou de fazer, que você entende, que você é isso, que você é aquilo, ter um puta de um plano de governo e no final das contas você não ser uma pessoa que representa outra pessoa. Então, para os candidatos, cara, vocês vão ter que ter o cheiro, ter que ter a fragrância de outras pessoas. Não adianta. Não tem como eu, Franklin, então a pessoa lá dentro que me representa, se eu não souber quem a pessoa é. Por isso que a gente está fazendo essa live e as demais também. Cara, a live ela está sendo feita para que vocês entendam, para que vocês pensem, repensem, e aí você fala, não, esse é o meu candidato, me identifiquei com ele, ele merece meu voto por isso, isso e isso. Entendeu? Não é simplesmente vou votar e Deus abençoe o resto. Ou porque eu não trabalho em Agudos, ou porque eu só venho para Agudos para dormir, porque Agudos também é um pouco conhecida como cidade dormitório. Isso, dormitório. Que só tem pessoas que trabalham na região, só vem para dormir. Não, não é só vir para dormir. O seu filho estuda aqui, o seu filho, ele tem as áreas de lazer para poder participar, tem os eventos sociais da cidade para poder participar. Então é muita coisa que está envolvida que o seu governante devia fazer e não faz. Então você tem que escolher a pessoa certa para poder te representar, cara. Mandar um abraço pra Bruna ali também, ela tá falando, tão inspirado. Nós estamos no veneno, viu, Bruno? Neneide, né? Então, mandar um abraço pra vocês aí. Gente, esse tópico do respeito é mais pra isso mesmo, né? Principalmente por causa dos ataques de redes sociais, a gente já viu desde pré-candidato, né? E outra também, com certeza vai chegar um momento onde vão se encontrar o grupo do candidato X, o grupo do candidato Y. A cidade é pequena, né? No mesmo bairro lá. Né? Então, para poder se encontrar, né? Vai acabar se encontrando, né? Para poder ir nas casas, fazer não sei como que eles vão fazer, né? Com essa pandemia, mas mesmo assim. Então, gente, vamos tentar fazer uma campanha diferente dessa vez, pelo amor de Deus. Com um pouquinho mais de respeito, porque a gente precisa respeitar as opiniões dos outros. Não adianta vocês ficarem esbravejando, passar na rua e ver, o Doni vota pro candidato tal lá, sei lá. E aí passa de carro lá, cheio de gente lá e grita lá, não sei o que, vai ganhar tal cara, não sei o que, ou
ou é o próprio candidato dentro do carro e grita lá, você quer? Entendeu? Para com isso aí, gente. Ninguém vai ganhar com grito, ninguém vai ganhar com nada disso aí, gente, entendeu? Né? E é o que o Franklin falou. Ganhou, vai ter que governar para todo mundo. O Doni não votou em mim. Aí o Doni aparece lá na Câmara lá com um pedido, sei lá, um ofício da escola lá, que eu sei que daí poderia ser função do vereador, né, de criar uma lei para determinada coisa, tal, né, que é a função do vereador, né, por isso que é casa de leis, na verdade, né, e lá, aí o pessoal não dá nem atenção, não levar nem para voto, nada, não é verdade? Então, gente, vai ter governado para todo mundo. E eu sei que teve candidato na última eleição que ganhou com pouquíssimos votos, né? Então, imagine lá, você ganha com, sei lá, 150 votos, sei lá. Então, eu vou governar para 150 pessoas, então vai ter que ganhar o salário referente a 150 pessoas. Então, porque daí a gente pega o 38 mil habitantes, né? Então, você pega o salário do vereador, acho que é 7 mil alguma coisa. Vamos imaginar que fosse 8 mil. Você divide 8 mil por 38. Já por 38 mil. Então, você recebe um número X por cada pessoa. Bom, então já que eu ganhei, já que eu ganhei para 150 pessoas, vou governar só para 150 pessoas. Vai receber então o salário referente a 150 pessoas. Justo? Não é justo? É. Super justo, né? A gente vai para aula de matemática então logo de uma vez, né? Christian, mandar um abraço aí, beleza? Bom, tópico do respeito, esse daí. Opinião é o outro nosso tópico, né, Franklin? Fala aí da opinião. O que é que a gente quer com isso? Tá, eu acho que essa questão da opinião é um pouco sobre o que a gente já tá falando desde o início da nossa live, né? É sobre você ter opinião e autonomia, não somente a opinião, mas a autonomia sobre a sua questão política. Utilize do seu pensamento, e estou batendo muito em cima disso, enfatizando bastante, porque é necessário. Chegou o momento da gente conhecer quem a gente vai querer que nos representa, entendeu? Então chegou o momento de você pesquisar a respeito. Hoje a gente tem internet, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, tem diversas redes sociais, tem WhatsApp, tem diversas formas para poder pesquisar um pouco mais a respeito. Então o mínimo que a gente tem que ter é uma opinião formada sobre quem vai nos representar, tá? No ano passado, na eleição passada, estava junto com o Doni, então eu tinha minha opinião formada o porquê eu iria representar o Doni. Porque quando você vota para ele, não é ele apenas que te representa, é você também que representa ele. É uma via de mão dupla. Então é necessário a gente ter a nossa opinião em quem vai nos representar. Como eu falei, independente, ganhou, tem que representar todos. Mas você em específico que deu voto, você tem que saber quem vai te representar. Não é por troca de gás, não é por troca de cesta básica, não é por troca de nada. Remédio, gente, outra coisa, pelo amor de Deus. Ai, mas o vereador é tão bonzinho, o vereador pegou minha receita, pegou minha receita e me deu remédio. Gente, ele só tá fazendo o seu papel. Nos dias de hoje, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o papel de Uber Eats. Uber Eats, pra quem não sabe, é aquele cara que vai, compra a tua comida, traz pra você comer e você só paga pelo serviço. O vereador que pega a sua receita e leva até o posto e te traz o remédio de volta, ele tá fazendo esse papel de entregador de remédio apenas. Ele não tá sendo bom porque ele tá te fazendo isso, ele não tá sendo um vereador presente porque ele tá te fazendo isso, nada disso, porque isso é seu já por direito, porque vem verba, a gente tem apoio do governo, a gente tem apoio da própria prefeitura, a gente tem órgãos dentro da prefeitura que atende a todas as pessoas. Pode demorar, pode não ser tão bem atendido, isso é algo que até pode ser tratado futuramente, porém, vocês e eu e o Doni, todos nós temos livre acesso a isso. Então, eles não estão fazendo nada que é, pra gente surreal, eles só estão fazendo algo que nós, principalmente, não estamos indo atrás, tá? Então, se o cara chegar e falar, eu peguei sua receita e te dei remédio, ele não fez nada demais. Ele só fez simplesmente aquilo que era seu por direito. É isso aí, pessoal. E a questão da opinião, que a gente quis dizer mesmo é isso. A gente vai dar a nossa opinião conforme o que a gente achar. Por exemplo, acabou um candidato, acabou de colocar o seu número ali. Né, poxa, né? Aí eu conheço, ele pega e me procura, né, tal. Eu vou refletir com o que ele me fala, mesmo eu vou dar a minha opinião, na verdade. Então eu vou ter a minha opinião através do que ele me falou, para tentar me convencer em votar nele, porque eu acho que o candidato é
como se fosse um vendedor agora, né? Eles estão Isso. vendendo o produto dele, deles, que é ele. né? Então não adianta, gente, você falar assim, o candidato lá falou que vai me arrumar um cargo na prefeitura, pelo amor de Deus. vai contratar uma empresa, tal, não sei o que, então, Pelo amor de Deus. né? Para com esse negócio, gente, é que nem a Nádia falou lá antes, gente, né? Eu acho que o Brasil está dessa maneira aí porque as pessoas participam muito pouco da política, né? Mas pode participar pouco, mas participe com opinião mesmo, né? Reflita naquilo lá, entendeu? Não deixe ser manipulado, entendeu? Não adianta você achar que o vereadorzinho lá me ajudou lá, o prefeito lá que... Mano, é dinheiro de vocês, gente, entendeu? E outra, a gente tem que parar de ser egoísta, né, também, né? Não adianta eu falar assim, vou votar só naquele candidato lá, né, porque ele me ajuda, né, com a prefeitura. Eu tenho uma empresa uma empresa de piscina. Toda vez que tem evento lá que vai contratar as piscinas, nada a ver, né, mas eventos de piscina, né, ele contrata a minha empresa, tal, pare de ser egoísta, né? Se tiver mais empresa com o mesmo segmento lá, o legal era poder atender todo mundo. Ou se não, para isso existe licitação, pregão, né, entendeu? Carta convite, diversas coisas outras maneiras que em muitas ocasiões acabam não sendo seguidas. E é por isso que a gente ouve muito se falar dentro do nosso Brasil de diversas situações. Por quê? Porque existem pessoas mal intencionadas que ocupam o meu e o seu lugar de direito, que é para fazer o que é certo. Entendeu? Então por isso que a gente está fazendo essa live, para que a gente, de certa forma, se a gente conseguir com que uma pessoa abra a mente para poder fazer para ter esse momento do voto e com consciência, a gente já ganhou o nosso tempo que foi utilizado para isso, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem falado aí, para a gente poder abrir a mente e estar esperto, pessoal. Por favor, cara, pensa bem antes, analisem as propostas, porque é algo seu de direito, tá bom? Usa a cabeça. E o legal, Frank, que antes da gente começar isso aqui, eu tinha conversado com uma outra amiga, né, que a gente tava comentando assim sobre política, tudo. Aí eu falei do nosso trabalho, da nossa ideia. Aí a gente tava falando que quando a gente chegar no final das nossas lives, do nosso bate-papo, a gente quer, através de propostas, através da nossa opinião, das ideias lançadas, a gente quer chegar no final com 13 nomes. Isso. A gente quer chegar no final dessa live, né? Porque você pegar 270 lá e tentar reduzir no máximo e chegar com 13 nomes. E no último dia, a gente falar pra gente a nossa opinião, depois de toda essa reflexão, né? Sem partido político, sem nada. E outra, né? O pessoal fala assim, mas o Doni, talvez, né, alguns candidatos aí que talvez são cargo de confiança, alguma coisa. O Doni é funcionário público, né? Ou se ele não colocar o nome da gente lá, tal, vão perseguir ele, arrumar alguma coisa. Coitados de vocês. Para, né? Se tiver um cara mais corajoso desse mundo, ou dentro de Agudos, esse sou eu, entendeu? Eu não tenho medo de nada, né? De ninguém nesse tipo de segmento, entendeu? Nego pode falar o que for, entendeu? Né? Vou tirar de tal lugar, vou fazer o Doni sofrer, serviço pra mim não falta, gente. Sou concursado, né, da prefeitura, já falamos sobre isso aí. Amo muito o meu trabalho. A gente tem mais de 80 famílias que a gente atende só com o handball, que é uma das modalidades que a gente tem, um dos trabalhos que a gente tem, né? Entendeu? Então, não tem medo de nada, entendeu? Desse tipo de coisa, entendeu? Então a gente quer chegar mesmo no final dessa série de lives e a gente dá a nossa opinião conforme o que a gente for pesquisando na internet, pegando a ideia de um vereador, do que nos mandarem, vendo outras pessoas de opinião também, porque a gente sabe que tem pessoas aí que não são candidatos, mas são de opinião, que a gente vê muito pela internet, né? A gente pode ver ali só pelos comentários da Lúcia, né? Que é diretora da FAAG, não tem nada a ver com política, e já vê que um estudo totalmente além do nosso, né, meu? Isso. Então são pessoas que a gente realmente deve ouvir, respeita, né? E deve respeito, e né, a gente pegar outras pessoas da comunidade, né, e falar assim, né, eu acho que vocês falaram de tal proposta lá, mas eu acho que aquilo lá não dá certo, cara. O candidato falou que ia fazer isso, mas então pensa bem. Então a gente quer chegar no final da live, da nossa série de live, com 13 nomes. Se esses 13 nomes nossos vão influenciar alguém, amém, né? A gente quer pelo menos que pelo menos 99% daqueles lá
né, que vença, por exemplo, né, vamos dizer assim, isso. né, porque vai ser um bate-papo nosso aqui com vocês, com outras pessoas, né, a gente não vai, o nosso trabalho não vai ficar só aqui na live, aqui, a gente vai receber informações, a gente vai conversar com candidatos. Por né, isso que a gente disse, se tiver algum candidato que está assistindo, que quiser mandar sua proposta, plano de governo, a nomenclatura que você quiser, amigo, manda pra gente. A gente vai deixar nosso telefone particular, para poder receber qualquer coisa que seja para tratar a respeito disso, para abrir o olho da população, para poder ajudar de certa forma. Beleza? É isso aí, pessoal. E a nossa ideia realmente é essa, né? Agora já pegando o próprio tópico, né? Que é ideias. As ideias realmente são essa, uma troca de ideias. O nosso debate virtual, o nosso bate-papo aqui de amigos que querem ver o melhor para nossa cidade e a gente quer influenciar realmente outras pessoas a fazer o mesmo. Pode ser que você não entre aqui, por exemplo, não mande a sua ideia ou outro tipo de coisa, mas que pelo menos as pessoas peguem e debatem com a sua própria família. Isso. Né, meu, né, ó, eu vou contar casos que aconteceu comigo, já, né, quando eu era candidato. Eu fui numa casa onde tinha a placa, né, na frente da casa de um outro candidato. Eu acho que você estava comigo nessa. Eu acho que eu tô. A placa de um outro candidato na frente. Mas aquela família, ela era grande, né? Por que a gente fala, então, das ideias que a própria família tem que trocar ideia lá? Aí, como a família era grande, eu já dei aula, né, conheço o pessoal da família, eu falei, vou ver, né? Talvez não é todo mundo que vai votar naquele candidato. Eu vou propor, né, o que eu tenho de ideias para ver se eu consigo convencer também alguém a votar em mim, não é verdade? É claro que eu respeito o outro candidato lá, mas eu não sei por que tá aquela placa lá, né? Não sei se realmente todo mundo vai votar lá, não é verdade? Então eu preciso conversar, são meus amigos, não é verdade? Fui conversar, o cara me disse o seguinte, falou, puxa, dona, me desculpa, cara, né? Mas o candidato ali que colocou a placa, ele já ficou de ajudar a gente financeiramente aqui. E depois, se ele ganhar, ele vai vir aqui no dia seguinte e ajudar mais um pouquinho. A gente tá precisando, né, tal, não sei o que. E aí eu te pergunto, esse cara nunca deve ter passado lá. Também. E outra também, aí talvez você sai na rua, né, esquece a placa ali. Olha pra sua rua ali. Olha talvez pra né, se tem buraco, sei lá, se tem um vazamento, algum outro tipo de coisa. Será que se você pegar aquela ajuda financeira que esse candidato te deu ali, ajuda a sua rua ali também, porque tem outras pessoas que moram ali na sua rua também. Por isso que eu falo daquele negócio de não ser egoísta. Isso. Então a nossa ideia é essa, a gente não quer ser egoísta, por isso que a gente não tem partido, nós não vamos ver a gente com adesivo de candidato, vamos ver a gente ajudando outro candidato, tirando foto com o candidato aqui e tal. Vocês não vão ver nada disso, porque a gente não tem realmente, porque isso aqui vai servir para nós escolhermos nossos candidatos também. E por favor, gente, até mudando rapidinho, respeitem isso aqui que a gente tanto ama. Sabe por quê? Porque assim, ó, talvez vocês perguntem assim, cara, mas por que o Doni e o Franklin, eles estão falando tanto sobre isso? Eu não represento Agudos de forma política, mas a minha carinha gorda aqui que vocês estão vendo, ela já correu a muitos lugares do estado inteiro. O estado inteiro. E se isso só não bastasse, fora do estado, representando a bandeira da cidade que eu tanto amo, que é essa aqui, ó, que é de Agudos. Então a gente está fazendo isso não é por causa simplesmente de vocês, é porque nós também somos representantes fora aí da nossa cidade, como esportista. E como esportista, eu venho dizer, gente, por favor, usa a cabeça, analisa as pessoas que vocês vão votar, porque essas pessoas que entrar, elas precisam nos representar, entendeu? Então chega de qualquer coisa, chega da gente ter que passar dificuldades em qualquer sentido. Chegou o momento da gente renovar a nossa Câmara, se necessário, renovar a Prefeitura, entendeu? E fazer com que possamos atender todas essas pessoas. E aí sim, a gente tem um Agudos melhor. E respeito por essa bandeira, respeito porque é Agudos para todos nós, enquanto moradores. Demorou? Meu, falou disso aí, chega quase descer lágrima, porque assim, realmente a gente é apaixonado pela nossa cidade, né? A gente tava falando, eu trabalho faz 11 anos na prefeitura, faz 11 anos que nós temos a nossa modalidade, né? Ela enraizada na cidade de Agudos. Nunca existiu handball em Agudos, né? E nós temos essa modalidade. E a gente competiu, como ele falou, dentro do estado e fora do estado, representando as cores da nossa cidade, entendeu? Né? E a gente vai lá representando cada um de vocês, por quê? Eu, como funcionário público, né, também recebo o meu salário, né, pelo imposto de vocês.
né? E o Franklin, para ir lá jogar junto comigo, muitas vezes tem um lanche lá, esse lanche é comprado com o dinheiro de vocês também. Então, por isso, a gente também não é cobrado tanto, vamos dizer assim, pro resultado, né? Ganhou o campeonato X, foi campeão naquilo, vice-campeão naquilo. Não, mas a gente é cobrado, pelo menos, por dar o melhor, dar o melhor pros meus alunos, enquanto tô saindo com eles de fora de casa, para ir para uma outra cidade, para ir jogar e tal. Então, quantas vezes já ouvi de pais falando assim, nossa, você vai levar meu filho para ir para Jaú, ele vai comer só pão com presunto e queijo, né? Então, a gente tem que dar para eles pelo menos um mínimo que ele tenha em casa, pelo menos, né? E né, para representar lá o E a gente não tá falando só nós handball, não. A gente tá falando no sentido todo, entendeu? A gente tá falando em buscar melhorias para nossa cidade, entendeu? Em buscar melhorias para as pessoas que a representam, seja no âmbito político, no âmbito de esporte, no âmbito de educação, saúde, de cultura, lazer, do que for, infraestrutura, tudo. A gente quer que Agudos seja uma cidade bem representada, a gente quer que Agudos seja uma cidade que tenha recurso e que possa dar o mínimo possível para todos os cidadãos, entendeu? Que eu acredito que... cidadão. O professor corrige, é isso aí mesmo. Que a gente precisa para sobreviver, entendeu? Que é o mínimo que é necessário. Não é nada mais. Ninguém vai estar fazendo porque é legal, porque é bom. Tá fazendo porque é o mínimo que a gente tem que ter. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. A gente pegou o exemplo do esporte porque já trouxe isso, né, para cá, né, e a gente também representa a população, e assim como os candidatos a vereador, o pessoal que for ganhar lá, né, mandar um abraço pro Jonathan aqui, o Marcelão deixou um comentário super legal ali pra gente ali, né, precisamos de pessoas assim como vocês, que nem ele colocou ali, né, meu, e é como a gente falou, a gente tá metendo a cara aqui, né, mas vocês façam isso com os amigos de vocês, com a família de vocês, reflitam mesmo. Mandar um abraço pro Jonathan, lá da Loja 100, Lorena, a Sinhá, a mãe do Givaldo, né, o Fábio também, um funcionário público exemplar, fera pra caramba, nosso super motorista, acho que foi aniversário, não sei se era hoje ou ontem, deixar o parabéns aqui de novo pra ele. Um abraço, amigão. Né, pessoal, as nossas ideias são essas, beleza? Pra gente assim, pra vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar pra vocês, né? O Franklin vai colocar o link ali no bate-papo. Depois a gente vai colocar na descrição também o link do site do TSE, onde você entra e vê todos os candidatos. É claro que lá não tem a ficha técnica, alguma coisa que vocês podem saber dos candidatos. É o básico, mas já é uma ajuda. Você pode pegar o próprio celular, clicar direto no link, já vai direto e ver. Talvez você está pensando, eu quero votar no Joãozinho da farmácia. Beleza. Achei ele um cara legal, super gente boa, pediu voto pra mim. Vou lá ver um pouquinho mais sobre ele. Beleza. Aquilo aí é um básico, gente, que eu acho que é um dever nosso como cidadão pegar e passar isso pra vocês. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se não fugiu. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente tem que sair da tela lá. Tá aí. Então que eu 20. Então que eu vejo que nós temos 6 candidatos a prefeito. Sim. Então olha quantas opções nós temos, não é verdade? Então precisa realmente pensar, não é verdade? Isso. Então tá aqui, candidatos a vereador, né? Aqui tá todos os candidatos, né? Tá ali na tela. Aí você vai descendo, né? Vai vendo mais. Tem a fotinha ali, tem uns que tem fotinha colorida, outros fotinha preto e branco. Vou andar aqui um pouquinho para não dizer que a gente tá fazendo campanha de um, campanha de outro. Você já sabe que não tá fazendo campanha de ninguém mesmo também, né? E outro também, né? Se fosse fazer campanha, pelo amor de Deus, cara. Sem conhecer os caras, tem uns que é muito feio, gente. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Então, tá aí o site para vocês. Esse aí, tá todos os candidatos a vereador. Quando vocês clicam, a gente não vai clicar em nenhum deles agora, porque a gente vai usar isso em outras lives, né? Então não adianta a gente ficar clicando em um e outro, que não vai dar tempo, e a gente vai meio que fazer propaganda de um, né, de outro. A gente não quer isso. E quando a gente for fazer, a gente vai tentar fazer por ordem alfabética, né, Frank? Hoje a gente vai escolher, tipo, de 10 em 10, a gente quer mostrar mesmo os candidatos, né, para o pessoal conhecer. Muitas pessoas aí realmente são, né, conhecidas mesmo de toda a população, né? A gente aproveita as redes sociais aí para conhecer o candidato. Talvez você tem outros que a gente sabe que também nem vai ter voto. A gente vai, como a gente falou de um dos nossos temas aí, né? A gente vai usar a nossa opinião. A gente sabe
né, que a gente olha para alguns candidatos que realmente a gente vê que não tem condição nenhuma. Tem candidatos que a gente já conversou, né, e a gente não vai falar o nome, né, tem candidato que falou, não, Dona, eu entrei lá porque precisava do número X de candidatos. Ah, eu sou mulher, então precisava do número X de mulher lá. Então a gente sabe que a pessoa tá lá só para compor o número mesmo lá do partido, não é verdade? E aqui, ó, no final, né, Franklin, tá lá, candidatos, né, por partido. Tá lá, o Avante, Cidadania, o DEM, MDB, o PL, o Podemos, todos o PROS, eles com a quantidade de vereadores. Todos os partidos inscritos, né? Com a quantidade de candidatos a vereador que tem na sua chapa. Então, gente, vocês podem ver aqui, ó, se eu vir, né, com o mouse aqui, clicar aqui, né, vai ver aqui, ó, candidatos a prefeito e candidatos a vice-prefeito. Esses aí precisa aparecer um pouco também. Entendeu? Entendeu? Então tem tudo isso aí pra gente ver filtrar, um simples site desse, né, meu? Então, como a Lúcia mesmo falou, a gente não pode ser analfabeto, né, na questão política. A gente precisa pelo menos fazer um ensino fundamental, um ensino médio nessa questão, para a gente poder entender um pouquinho, né, do site aqui, como a gente faz a leitura, para a gente poder entender, para saber o mínimo que escreveram de, tipo, exemplo, para saber o que escreveram de mim que sou candidato. O que adianta? Eu não ter nem o mínimo da leitura para poder entender se escreveram uma verdade ou uma mentira sobre mim que tá ali. Então, isso é básico. Você tomou um ponto muito legal, porque a gente fala mesmo da questão da educação, porque, os vereadores estão lá, eles vão fazer a leitura de um projeto. Por exemplo, o prefeito mandou um projeto para a Câmara, então eles vão fazer a leitura do projeto para poder votar, né? A favor ou contra, né, o projeto, né? Então lá. Então, se ele não souber, pelo menos ler e interpretar aquilo lá, né, ele vai ter que fazer o quê? Contratar assessores, né, para poder fazer isso para ele. O que isso vai acontecer? Gerar custos. Não é verdade? Né? A gente quer ver de candidatos aqui, se algum dia chegar assim e falar assim, o vereador, o candidato a vereador, você quer ser eleito. Se você for eleito, né, você quer ter quantos assessores, por exemplo? Aí ele fala, Dona, eu quero ter 4 assessores. Aí eu falo para ele assim, mas qual é a função do assessor? O que ele vai fazer para você mesmo assim, né? Porque assim, se a gente começar a falar da nossa opinião, né, Franklin? Para mim, 13 vereadores é muito para uma cidade de Agudos. E se eu não me engano, existe, pela quantidade de habitantes, tem a quantidade mínima e a quantidade máxima, né, que uma cidade pode ter, né, dependendo da quantidade de habitantes ali de vereadores. Mas isso é somente os próprios vereadores que podem votar, né, essa lei para poder aumentar ou diminuir a quantidade de cadeiras, lá vamos dizer assim. Então, aumentando ou diminuindo ali, aumenta as despesas conforme também as pessoas que são contratadas ali para poder assessorar, vamos dizer assim, tá bom? Isso que a gente queria passar para vocês. O básico. Tá aqui o site. A gente vai deixar no link da descrição. Não, pode deixar para vocês, né? Ó, seu Pedro, apareceu aí. Quer falar um pouco aqui, pai? Oi, pessoal. Então a gente tá chegando no nosso final. Nossa ideia é levar pelo menos 1 horinha mesmo de bate-papo aqui com vocês. Essa primeira live é mesmo falar isso, a apresentação, quem somos nós, né? A gente não tá falando assim, nossa, ele é professor, o outro é universitário, nossa, né, estão se achando ali. Não, a gente quer se apresentar, né, para vocês saberem quem são as pessoas que estão falando aqui. E o que a gente quer fazer com isso é essa troca de ideia, levar essa informação para vocês. De falar quem nós somos, o porquê a gente está fazendo isso aí, né? A questão do respeito, a gente respeita quem for candidato, quem não for, né? E quer dar sua opinião, né? A gente só pede respeito, principalmente com questão das redes sociais aqui. Respeito com as pessoas que vai ler. Com as outras pessoas que vai ler. Com a gente, se não quiser ter respeito também é diferente. Eu também não tô ligando, não. A Lúcia, acho que ela estava comentando do que a gente estava falando, de se a pessoa vai ler o projeto, né, vai saber se votar sim ou não. Quem dirá elaborar o projeto. Elaborar o projeto, perfeita, né? Colocação. Né? Então, já viu, não é verdade? Né? Aproveitando que a Lúcia tá ali, né, mandar um abraço para a Rose também, tá ali, né, grande amiga ali, a Amanda. E a Lúcia, né, por ser uma representante mesmo,
própria FAAG fez ontem, né? O FAAG Cidadania, onde teve um debate, Eu vi. colocou cada candidato em salas diferentes para poder debater. Então foi super legal isso aí. Então a própria FAAG fazendo um trabalho, né, fazer com que a população, né, reflita um pouquinho mais sobre, né, sobre tudo isso aí. Então, falamos nossa apresentação, o porquê que a gente está aqui, o respeito, a nossa opinião, as ideias e apresentamos o site. Nossa primeira live, apenas isso aí pra galera, né? Finalizamos, ó, 9 horas. Finalizamos. Show. Brigadão. Né? Beleza? Opa. Gente, obrigado mesmo, né? Pedir pra vocês, compartilhem o link dessa live com outros amigos nas redes sociais, no WhatsApp aí, né? A gente viu Se que achou chegou uma hora... relevante também, porque a gente não explora nada, não. Se não achou relevante, segue fica pra você vai. que viu. Se você entrou um pouquinho, olhou Isso. assim, só de curioso assim, nossa, um preto magrelo, um gordinho ali branqueado, deixa pra lá isso aí. Pra lá. Né? Então, Mas se achou relevante, compartilha com outras pessoas. E na semana que vem, provavelmente, se Deus quiser, na quarta-feira, né? Se der tudo certo, tem que ver suas aulas lá. Não, toda quarta dá? as aulas são... Provavelmente então quarta-feira. A gente vai fazer de novo isso aqui. Né? A gente sabe que talvez outros candidatos, outras pessoas talvez fazem lives também. A gente pede pro pessoal que tiver interesse, não faz a live no mesmo horário que o nosso, porque vai ter que talvez futuros eleitores de vocês vão estar assistindo aqui, né? E também assista com a gente, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai citar nomes aqui da galera, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado pelas mensagens, a gente vai ler tudo depois também, né? A gente vai deixar o nosso telefone pessoal no link da descrição, vai deixar o site para vocês ali também, como informação. Obrigado mesmo, né? A gente espera, né, que pelo menos tenha atendido o mínimo do que a gente quer passar para vocês aqui, tá bom? Isso. E pra quem não quer se molhar, não entra na chuva. Beleza, meus vereadores? Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço aí pra todos vocês. Fiquem com Deus, hein?